Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor, e depois eu esqueço dela. Não é isso? Não. E a buscarei, que eu possa ganhar bastante dinheiro e apresentar diante dos banqueiros. Por que o nosso objetivo é sempre contrário? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Sublinha aí na sua Bíblia: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Espírito Santo, mais uma vez nós oramos, e agora com gratidão no nosso coração, muito maior, pelo que o Senhor já anunciou nesta casa. Nós oramos para que haja redenção, remissão nesse lugar, para que pessoas se rendam diante do Senhor, quebrantadas, desejosas. Que os filhos adentrem estas casas, ou esta casa, sedentos. Glória a Deus. E que a tua palavra seja ministrada possa gerar um pensamento, uma reflexão, mas também posicionamento durante a semana. Sai desse lugar com a sua santa e doce presença. Nós assim oramos em Jesus. Os filhos digam amém. Amém. Vou pedir uma coisa para vocês: não andem, não conversem, leve o seu pensamento cativo à obediência do Senhor. Sentai-vos, por favor. Mas eu estava na terça-feira na estação, após momentos de adoração, e eu ia ministrar essa palavra na terça-feira, e Deus disse: eu quero que você ministre isso no domingo. E aí eu fiquei ontem mais um momento com 2 mensagens, pensando: Deus, o que o Senhor quer? Iniciou o meu coração. E aí a minha filha falou: pai, o que você vai ministrar amanhã? E eu falei assim: eu estou orando a Deus, porque eu tenho 2 palavras. E ela disse: pai, Deus falou comigo assim, assim, assim. Eu disse: uma das palavras que Deus havia colocado no meu coração é justamente essa questão da contemplação. Eu queria meditar com vocês sobre isso. Essas canções que foram cantadas esta noite, elas culminam, queridos, uma ambiência na qual Deus deseja de fato nos levar todos os dias. E eu pergunto: qual o tamanho da sua fome? Qual o tamanho da sua sede? Quem está com muita fome, come muito ou come pouco? Muito. Alguém disse com expressão: come muito. Quem está com muita sede, bebe pouca ou muita água? Muita. Aí eu pergunto para você: qual o tamanho da sua sede? Qual o tamanho da sua fome por Deus? Sabe por que eu faço essa pergunta simples? Porque você precisa entender que o tamanho da sua fome, o tamanho da sua sede, vai falar do que você vai receber de Deus. Quanto mais você busca, quanto mais você depende dele. Para mim, independência tem a ver com esvaziamento. Diga: esvaziamento. Quando eu leio esse salmo, eu me imagino como Davi olhando o templo, desejando estar no templo. E ele tinha liberdade para estar no templo. Mas ele fala de uma busca, queridos, de uma ânsia, que nós estamos vendo muito pouco nos nossos dias. A busca e a ânsia dos nossos dias tem sido por coisas terrenas, por coisas materiais. O profissional, a aquisição de bens, se tornaram as prioridades de muitas famílias cristãs. E essas famílias cristãs, elas se abdicaram das questões do reino de Deus. No domingo nós falamos. Hoje à noite eu creio que essa mensagem vai estar disponível já para você assistir e compartilhar. Uma das melhores mensagens de família que nós
ministramos aqui, melhor não porque fui eu quem ministrou aqueles, mas porque o Espírito Santo falou muito ao nosso coração. E já temos testemunhos de posicionamento de várias famílias da igreja, já dando assim prova de que foi algo de Deus que destravou, que levou pessoas a tomarem decisões tão importantes. E o salmista lhe diz: olha, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Mas ele não dizia porque em casa ele tinha conflito. Ele não dizia isso, aliás, porque tinha em casa conflito. Porque ele estava no meio da guerra. O olhar de Davi era um olhar diferenciado dos demais, queridos. Porque o olhar do adorador, ele é diferenciado. Um adorador vê motivo de adoração, de gratidão em tudo. Amém. Chegamos a 8, 12, 17. Só 17 adoradores? Aí todos dizem, digam. O teu olhar deve ser esse olhar. Um olhar onde o que te move é sempre Deus. Que eles não estão aqui falando que a gente vai espiritualizar tudo. Não é espiritualização de tudo, mas ser integrais em tudo. Amém? Aonde eu estiver, eu sou um adorador, eu sou um filho de Deus. Eu preciso me comportar como tal. Eu preciso gerar adoração e gratidão diante do Senhor. A Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da sua glória. Você entende isso? É uma ambiência que ele fala. Uma coisa eu peço, uma coisa eu busco, que eu possa morar. Orar no sentido de permanecer, de estar sempre na ambiência que vai fazer a verdadeira diferença. Quem já esteve num lugar cuja ambiência lhe trouxe paz? Levante sua mão, por favor, eu quero ver. Já entrou num lugar onde você desejou ou não desejou sair? Sim, só. Tão bom aqui que eu não quero ir. Não quero ir embora. Aquele hotel fazenda, né? Só chegar, olha aquela mesa pronta. Oh Jesus, precisamos de dias desses. Lembra? Aquela festa de um grande amigo que convidou você, puxa, eu queria estar nesse ambiente de alegria, só me alegrando com a alegria do meu companheiro. Já estive num ambiente assim. O Alessandro Vilas Boas canta, eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Era esse lugar que Davi estava dizendo, onde ele contemplava o Senhor. E queridos, contemplação, para mim, o descanso de Deus está na contemplação. Ah, pastor, esse papo de contemplação é coisa de hippie, é coisa de quem faz essas meditações. Ei, isso é coisa de quem quer crescer espiritualmente. Amém. É coisa de quem quer crescer. O próprio Deus, ele sentia paz, ele sentia descanso na contemplação. Passou qual a prova bíblica que o Senhor me dá em relação a isso? Na criação, queridos. No final da criação de todas as coisas. E viu Deus que isso era bom. Quem já fez um bolo e o bolo solou? E viu a confeiteira que aquilo era ruim. Sentiu alegria? O bolo solado, o feijão queimado. Só que quando Deus ele construiu as coisas, ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E ele criou, queridos, para nós. O mundo é nosso. Tem uma galera que canta, o maraca é nosso, né? A gente canta, ei, essa terra é nossa. Não é nossa, queridos, para nós fincarmos raízes aqui ao ponto de estarmos presos e não conseguimos chegar a lugar algum em termos espirituais.
mas me refiro, esse lugar é um lugar onde a autoridade de Deus ela é exercida através da igreja. E viu Deus que isso era bom. Sabe o que estava acontecendo quando Deus criou o homem? Quando Deus criou todas as coisas, Ele estava fazendo o que era bom. E aonde entra a ação humana nisso tudo, queridos? É justamente, queridos, esse lugar que Deus quer que eu e você entremos. O lugar da contemplação. O lugar onde eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Estou vendo um bebê no colo lá atrás. Daqui a pouquinho ele vai ser apresentado, Danielzinho. Eu vejo Deus. Estou vendo uma geração. Estou vendo um homem que anunciará boas novas. Quem viver verá. Quem viver verá. Os demônios lutaram para que essa criança não nascesse, mas ele está aqui. É uma geração. Que ele seja apaixonado por Cristo. Que ele veja em seus pais o exemplo da contemplação e da adoração. Que ele tenha como referência o altar de Deus. O problema, queridos, que nós estamos perdendo esse olhar da contemplação e da admiração. A gente não consegue mais olhar o verde, o amarelo, o azul, o celeste. Olhar o mar e ver as coisas de Deus. De olhar alguém adorando a Deus e pensarmos, ali está alguém que está ligado ao trono da graça e eu me alegro com a alegria do outro. Eu já não consigo mais me alegrar ao ver Deus num testemunho que alguém conta, porque não é o meu testemunho, porque não chegou a minha hora. Eu não consigo mais contemplar Deus e ver Deus dentro da minha casa, porque as coisas não estão como eu queria que estivessem. E a gente perde essa ambiência. Se Deus fez tudo e no final Ele disse que era bom, por que no final das coisas que a gente faz não estamos tendo a mesma fala? E viu Tiago que isso era bom. E viu Cláudio que isso era bom. No final das suas obras, as coisas que você tem feito, que frase você tem dito? O que está te faltando? O que está te faltando? Hoje a mensagem é bem reflexiva. Eu nem tenho voz aqui para dar uma rajada de glória sobre você, porque Cristo quer que a gente reflita hoje. Hoje o culto começou pelo final, o final se torna começo, o começo se torna fim, e assim o Espírito Santo vai levando. Ele quer que estejamos nesse lugar. Se o que Deus faz é bom, queridos, precisamos experimentar essa bondade. Como é que eu experimento a bondade de Deus? Quando eu tenho o olhar de Deus em relação às coisas que Ele criou. E eu fui criado por louvor da glória de Deus. Amém. Essa semana eu acordei, eu estava lembrando do meu irmão que faleceu no mês de março, 60 anos. Eu fiquei pensando sobre algumas coisas. Ele foi internado numa quinta-feira, no domingo à noite ele faleceu. Eu estive com ele na sexta, um dia depois da sua internação. Eu fiquei pensando, não julgando as suas obras, mas pensando no que eu tenho feito. Estava bem, com saúde, aparente. E de repente, se esses de repente chegam à sua vida, como é que você fica? Será que nós
nós estamos preparados para os de repentes da vida, queridos? Como alguém que sai para trabalhar e não volta mais. Mas uma tragédia. No nosso município, meu coração grita. Pela mãe, pelos filhos que ficaram. Quantos pais estão chorando pelos seus filhos? É um de repente, a tragédia chega a uma família. Sabe o que nos fortalece, queridos, quando esses de repente chegam à nossa vida? É justamente o tempo que a gente investe na contemplação. Quando a gente investe na contemplação, na adoração, nós não temos tempo para murmurar: ah, Deus, por que isso? Por aquilo? Por que aquilo? Ao invés de gerar murmuração, dos nossos lábios sairão adoração ao Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Consegue entender, queridos? Que consegue entender alguém que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o irmão recentemente me disse: pastor, eu estou indo para a cirurgia, mas eu estou confiante no Senhor. Nosso irmão Davi, hoje a esposa dele postou uma foto de sentado depois de uma cirurgia comum. Eu creio em testemunhos. Eu creio no que Deus pode fazer. Ele quer fazer através de mim e através de você. Mas olhem para a beleza de Deus. Invista tempo nos detalhes. Pense naquilo que Deus criou para o louvor da sua glória. E esse louvor, queridos, vai tirar do seu coração, tirar dos seus lábios palavras que engrandeçam o nome de Jesus Cristo. A contemplação, queridos, gera influência. A contemplação gera influência, ao ponto de desejar ser semelhante. Amém? Quem já olhou para alguém e desejou ser igual? Só eu? Antigamente usava óculos constantemente. Quem eu queria ser? Super-homem. E você? Apesar de usar a cueca por fora da calça, mas eu queria ser super-herói. Quem não teve aí o seu super-herói preferido? Manda um beijo para a pessoa. Ou você não desejou ser alguém? Eu repito, a contemplação gera influência ao ponto de querermos ser semelhantes. O teu olhar para Deus tem gerado esse desejo: eu quero ser como o meu mestre. Parece que o Evangelho, queridos, nós temos lutado nesta casa para que o Evangelho seja atraente, não do ponto de vista do acrescentar das coisas, mas de maneira que o centro do Evangelho seja a prioridade de todos. Quem é o centro do Evangelho? Jesus. As demais coisas não serão prioridades, as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto o Evangelho for pregado de forma inversa, nós não vamos ver transformação na nossa nação, porque a gente não olha o Senhor com contemplação. A gente olha para Deus com uma lista de supermercados: Senhor, 5 de arroz, 10 de feijão, ou 5 de feijão, 10 de arroz, e assim sucessivamente. A gente tem sempre as nossas listinhas gospel, esquecendo de dizer: Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Obrigado, Jesus, porque na minha mesa não tem faltado. Tu és o pastor da minha provisão. Nós temos experimentado essa bondade, queridos. E quando você contempla o Senhor, você tem esse olhar de gratidão, e você deseja ser semelhante a Ele. E Davi, ele era assim. Muitos olham para Davi com um olhar: mas ele foi assim, ele pecou, ele adulterou, ele matou, ele fez isso, aquilo. Queridos, eu gostaria que a gente nutrisse um sentimento diferenciado. Olhar para Davi como alguém que foi pecador. E você é o quê?
Nós somos o quê? Me perguntaram essa semana, mas por que esses homens fizeram isso? Mas eles poderiam ter feito diferente. Eu só ouvindo. Aí eu fiz só uma pergunta. E você, com a Bíblia na mão, o que tem feito diferentemente? Eles não tinham a Bíblia na mão. Deus se manifestava e saía. E o que nós temos feito, queridos, diferentemente dos patriarcas, dos profetas, dos reis que passaram, dos discípulos, o que temos feito diferente? Se a nossa vida não aponta para o propósito, automaticamente estamos andando sem direção. A contemplação precisa ativar em nós a adoração. Contemplar a obra traz a alegria do que já foi feito. Quem está aqui? Amém. Traz segurança, traz descanso. Deus quer que entremos nesse lugar de descanso. Amém? Amém. Hebreus capítulo 4, verso 9 vai dizer: resta um repouso para os que estão correndo de um lado para o outro. É isso? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. O que o menino faz? O que o menino faz, queridos? Ele contempla o que um adulto contempla? Raras exceções, sim ou não? O que é natural de uma criança? Sentar, cruzar as perninhas e ficar na hora da mensagem quietinho. Sim, Deus. Fala, pai. É assim que faz uma criança? Ela quer correr, ela quer... Não é verdade? O apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu era assim, mas quando cheguei a ser adulto, o que ele diz? Eu deixei as coisas de menino. Trazendo desse contexto, e a gente vai aprender isso, entender, meditar sobre isso, que quando nós deixamos as coisas de meninos, a gente para dessa agitação. Sabe por que muitos estão agitados? Porque estão agindo como meninos. A ordem, queridos, do que precisamos viver não é falar, sentir e pensar. O adulto não fala, sente e pensa. Um adulto espiritualmente falando, ele pensa, ele sente e ele fala. A ordem é essa: pensamento, sentimento, ação ou fala. Como é que a gente vai ter esse equilíbrio? Pela contemplação, a adoração. E quando a gente entra nesse lugar, aquelas coisas tremendas começam a acontecer na nossa vida. Pare para agradecer a Deus. Seja sincero. Quantos esta semana murmuraram por alguma coisa? Seja sincero. Sim. Quantos não agradeceram? Eu murmurei, mas eu agradeci por alguma coisa. Vocês estão entendendo, queridos? Se falta esse exercício da contemplação, a gratidão não é ativada. Por que então estamos tendo uma sociedade tão ingrata? É uma sociedade que não contempla a obra de Deus. O que a gente não reconhece, diz o Dr. Mike Murdock, a gente não celebra. O que a gente não celebra, vai embora da nossa vida. Porque muitas coisas passam muito rapidamente na nossa vida e a gente às vezes não tem entendimento, justamente por essa falta de gratidão. 10 leprosos são curados, quantos voltam para agradecer? Jesus Cristo olha para aqueles homens e diz assim: olha, vai e apresenta, te
se apresentem, aliás, diante do sacerdote. E eles vão seguindo em direção ao sacerdote. Só que um samaritano, no meio do caminho, ele percebe que está curado. O que é que ele faz? Ele se apossou tanto daquilo que ele falou assim: puxa vida, eu preciso voltar àquele que é a origem da minha cura. Porque se a gente não volta à origem, a gente perde o destino. A gente não sabe, na verdade, qual é o destino. A grande dúvida hoje do Evangelho é essa falta de conhecimento de Deus e o autoconhecimento. Por que aquele homem volta? Porque ele entendeu a sua origem. Ele volta para Jesus, porque ele reconhece que a autoridade maior não era o sacerdote apenas, mas aquele que lhe enviou uma palavra. Ele consegue contemplar a grandeza de Cristo naquela palavra, que sarou a sua vida, que o libertou daquele peso, daquela doença, que era muito mais do que uma doença física, uma doença espiritual. O que a gente tem nutrido ao longo da nossa vida? O que precisamos nutrir de fato para vivermos uma vida que venha agradar ao Senhor? Você está disposto a fazer alguma coisa essa semana? Eu não gosto muito de estatística, perdão, não gosto muito de números não, mas tem hora que eu dou uma olhada nas estatísticas, e às vezes eu faço aqui na igreja, dou uma olhada. Quantos aceitaram o desafio nessa semana? Nem 3% da igreja. É difícil, né, queridos? É difícil. Então eu vou ser o primeiro. Como você me vê como seu pastor? Você está satisfeito com o seu pastor? Seu pastor? Estou falando isso, está sendo gravado esse culto. Se sente amado nessa casa, pastor? Se você tem alguma coisa a falar depois, fale, por favor. Será que eu tenho sido um bom esposo? Amém. Por que vocês riram? É o amém dela, gente. Você nem disse amém quando eu perguntei para você. Você está rindo do amém da minha esposa? Olha lá. Oh, vigia, crente. Será que eu estou sendo um bom pai? O outro lá está treinando com os filhos dos outros. Não me dá uma mulher e fica treinando com os filhos dos outros. Essas autoavaliações, elas nos trazem, queridos, ao que deveria ser a nossa motivação. Eu não tenho, assim, presunção de ser um pastor mega, ultra, power sucedido. Porque o sucesso não está nas conquistas materiais, mas aquilo que a gente está deixando na vida das pessoas. Amém. O legado que a gente está deixando na vida das pessoas. Quando você olha para o seu pastor, você sente amor por Cristo. Se você não sente amor por Cristo, eu estou falhando com você. Se eu não consigo olhar para você com respeito e amor, eu tenho falhado como pastor. Porque se você não olha alguém que não conhece a Cristo, não sente esse amor, você tem falhado com o seu irmão. Porque Cristo escolheu ser amado no outro. Que possamos olhar, queridos, com um olhar puro, ao ponto de vermos Deus os detalhes da vida de todos. Eu repito, contemplar a obra traz alegria do que já foi feito, segurança, traz descanso.
eu preciso me tornar, de fato, o que Deus deseja que eu seja. Eu não posso mais ignorar isso. Eu não posso ignorar o que coopera com a verdade, queridos. O Evangelho precisa de cooperadores. Em que sentido? Pessoas que se tornem exemplos para essa geração. A distração te rouba do propósito. Te rouba o propósito. A perda do propósito é a perda da vida. Se você não tem um propósito pelo qual viver, você não vive. A parte mais importante da vida não é o destino, mas a forma como você está caminhando. Quem conhece a sua origem, eu tenho dito isso aqui reiteradas vezes à igreja, não se preocupa com o destino. Por isso você precisa conhecer a sua origem. E quando você conhece a sua origem, de onde você veio, é para lá que você vai. E viu Deus que isso era bom. Eu estou caminhando para essa bondade. Com Deus que me gerou pela palavra do seu poder. Eu tenho visto que quantas pessoas estão buscando a cobertura espiritual. Mas é importante do que a cobertura, a gente tem ministrado, é justamente a base de tudo. Nesses 2 últimos domingos, na escola bíblica, foi falado reiteradas vezes sobre o relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus só é possível se eu aprendo a me relacionar com a palavra. Você tem lido a Bíblia Sagrada? Vai concluir a leitura esse ano? Amém? Você está em que livro? Parou? Pegue novamente. Pegue novamente. Releia a palavra de Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Não me venha com essa conversa. Imagine se Deus te tratasse do jeito que você trata Ele. Do jeito que você trata a sua vida espiritual. Imagina. Se Deus fosse relapso, como nós temos sido relapsos com as coisas do seu coração. Que a gente sai daqui pensando o que a gente vai fazer essa semana. E o desafio é, eu preciso voltar ao lugar da contemplação. Eu preciso voltar ao lugar da adoração. Porque quando eu adoro Deus de fato, eu me torno semelhante a Ele. Amém. Porque Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque ele foi escolhido segundo, não o conceito humano, mas segundo a presença de Deus. E nós, não fomos escolhidos por Ele? Eu e você somos semelhantes a Davi, segundo a Bíblia Sagrada. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós somos escolhidos nele. Ele não nos escolheu fora, Ele nos escolheu nele. Quer conhecer um homem segundo o coração de Deus? Olha para o lado. Olha para o lado. Porque você foi escolhido nele. Que a gente possa tirar tempo, queridos, essa semana para olhar a Deus, agradecer mais. Agradeça mais. Está murmurando aí da esposa? Está murmurando do marido? Está murmurando do filho? Está osso, pastor. Mas agradecer, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Eu possa contemplar o Senhor e viver as verdades do seu coração todos os dias. Você recebe essa palavra? Amém. Que Deus te abençoe. Sai daqui olhando para Deus, Pai. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero ser como Tu. Amém. Tem uma canção que diz: se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho. Qual é o teu desejo?
desejo. Tive um dia que questionaram: mas eu tenho coisa boa dentro de mim. O apóstolo Paulo, Ângela, em Romanos 3, 23, diz que não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. O segredo que eles não está no vaso, o segredo está naquele que nos escolheu como vasos. Então a honra sempre será dele. Estou me sentindo aqui o Márcio Valadão, gente. Quem conhece o pastor Márcio Valadão? Um homem apaixonado por Jesus. Toda vez que eu vejo, eu choro. Um homem apaixonado por Jesus. Que a gente possa orar, queridos, não importa o tempo, que a gente passe no Evangelho, até a vida de Cristo. Na sua partida, como se lembrarão de você? Brigão, turrão, valentão, valentona, brigona, manipuladora, como? Pastor, como é que eu posso mudar isso? Vai para a contemplação. A contemplação te põe no lugar que você precisa estar. Hoje nós estudamos em Tiago. É como alguém que olha para o espelho. O espelho, queridos, é um lugar onde a gente vai para corrigir. Né? Se o cabelo está esvoaçado, se tem batom no dente. Não é das mulheres aí. Se a maquiagem está precisa de retoque, não é. Então o Espírito Santo hoje te mostrou um grande espelho chamado Bíblia Sagrada. Dizendo: filho, você quer ser transformado, vem para a contemplação da minha palavra. Eu termino com Salmos 34, verso 8, a prova e vede o Senhor é bom. Experimenta dessa bondade. Experimenta dessa bondade.